Olá, Sabores e Histórias está entrando no ar. Eu sou a Patrícia Porciúncula. Obrigada pela sua companhia. Acabou o carnaval, passou o período de férias e aí muita gente exagerou um pouquinho, né? Passou do ponto na bebida, na comida, mas ainda dá tempo, é claro, de recuperar esses estragos e correr atrás do prejuízo. Por isso, hoje, o nosso papo aqui no Sabores e Histórias vai ser com duas nutricionistas. Depois da vinheta, eu apresento elas para vocês. Mas espera aí, antes disso, quero saber se tu já está seguindo a gente aqui no canal e também lá no Instagram, porque por lá a gente coloca vários cortes dos nossos episódios. Curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, isso é muito importante pra gente. Agora, vamos lá que eu vou apresentar elas. Agora sim, então estou na cozinha para apresentar para vocês, então, quem vai estar trazendo muitas dicas boas hoje. Duas nutricionistas, Pamela Dartes e a Gabriela Cunha. Obrigada, meninas. Eu que agradeço. Por estarem participando do nosso programa, nos recebendo aqui mais uma vez, né? Bom, então a gente começou o programa falando justamente, passou aquele período de início de ano, que tem férias, também tem carnaval, um pouco de exagero, né? E agora o que fazer? Quero recuperar, passei ponto total, dá para recuperar? Tem tempo, o que fazer? Com certeza. Eu e a Pamela, a gente tem uma linha de trabalho que é um pouco diferente dessa nutrição mais tradicional, assim, de dietas e restrições. E a gente acredita muito na inclusão, né? Então a gente fala muito de alimentação nutritiva. E esse é o nosso objetivo aqui, é trazer e ensinar uma alimentação nutritiva e muito prazerosa, sem aquela ideia de cortar algum grupo de alimento ou deixar, ou que as pessoas deixem de comer, né? A ideia do voltar é justamente a inclusão, é comer melhor. Exatamente, até porque senão a gente acaba naquele 880, né? Então eu chutei o balde ali durante o período de festas, período de carnaval e de férias, e depois eu entro numa restrição total. E isso geralmente faz as dietas falharem, né? Em 99,9% dos É aquele casos. efeito assim que tu perde, mas depois se tu volta a comer minimamente o que tu comia, Exatamente, ganha tu acaba novamente os reganhando, quilinhos, né? Então hoje o nosso objetivo é realmente trazer opções que sejam nutritivas, práticas, fáceis e também saborosas. E também produtos, como eu tô vendo por aqui, que são coisas assim do dia a dia, não é? Porque muitas vezes também as pessoas não conseguem lidar tanto com uma dieta, porque alguns produtos também são um pouco mais caros, às vezes dá mais trabalho, né? Preparar algumas coisas. Exatamente. Então também é uma forma da gente simplificar, né? A gente trabalha muito com essa ideia da praticidade, né? Eu acho que isso é fundamental num processo de alimentação saudável, não numa dieta, mas num processo de alimentação saudável. Então são ingredientes super fáceis, super simples de encontrar em qualquer lugar e a gente sempre prioriza isso, assim, a gente até conseguir fazer de um mesmo uma receita com vários ingredientes semelhantes, assim, isso também é legal. Exatamente, a questão do básico, né? Então é o básico, é do dia a dia, né? Então se a gente for pensar num almoço, num jantar, é arroz, feijão, uma proteína, legume, salada, nada de extraordinário, né? Nada que precise ser muito caro, ou aqueles produtos que a gente vê às vezes, né, no mercado que realmente tem um valor mais alto e na verdade não tem necessidade disso. A gente consegue fazer refeições muito boas, nutritivas e prazerosas com o básico. Hoje, então, a gente vai estar ensinando a receita de um hambúrguer desconstruído, é isso? Exato. Meninas, me apresentem o que a gente vai precisar, principalmente para essa receita, então. Tá. Primeiro eu vou falar do hambúrguer, então, né? Na verdade, a ideia é justamente um Big Mac desconstruído, assim, porque justamente por esse prazer na alimentação, né? É uma coisa que a gente ensina para nossas pacientes e a gente trouxe aqui para vocês. Então, nessa receita do hambúrguer, a gente vai usar um wrap, né? Que é para fazer a massinha. A gente vai usar a carne moída. A gente vai usar alface e aí tem um molhinho especial, que é um molhinho que vai dar todo o sabor diferenciado, em que a gente vai usar maionese, ketchup e mostarda, páprica defumada, pimenta preta e picles. E aí, Cebola, desculpa. E para acompanhar, a gente vai fazer também um saladão, né? Um saladão bem nutritivo, bem gostoso e saboroso. Então, para isso a gente vai usar alface, vamos usar repolho roxo e repolho verde, cenoura ralada, tomate, para fazer um molhinho iogurte natural, creme de ricota, salzinho e suco de meio limão.
Perfeito, então a gente vai ter um wrap com um Big Mac desconstruído e mais uma saladinha. Isso. O que a gente começa então preparando? O que vocês acham melhor? Eu acho melhor a gente ir fazendo a salada, que aí a gente deixa ela reservada, né? E aí, por final, a gente finaliza com o nosso hambúrguer. Quem vai comandar a salada? A Pamela. Eu vou começar picando o tomate. Tá, Perfeito. vou pegar o tomate. Enquanto tu vai picando, a gente vai conversando Perfeito. normalmente, que a nossa ideia é que seja bem descolado, bem, Ótimo. bem como é na cozinha se a gente estivesse em casa mesmo. Me conta então, esse tipo de alimentação, a gente está falando muito em alimentação saudável. Quem busca perder uns quilinhos, aí se trata de uma dieta mais específica para cada pessoa, assim, né? Como é que funciona? Na verdade, não, né? A gente vai muito dessa linha de que a alimentação ela precisa ser uma inclusão, né? Tá. Então, a gente fala muito de alimentação nutritiva. Porque saudável depende muito do contexto, né? Não necessariamente, por exemplo, um chocolate não é saudável e não necessariamente uma alface ela é saudável, tudo depende muito do contexto. Então a gente fala muito dessa ideia de alimentação nutritiva. Então mesmo para quem quer emagrecer, essa é a alimentação, né? Porque a gente sempre entende que uma alimentação bem feita, por exemplo, um saladão, uma carne, um hambúrguer que seja, se tu comer isso bem, isso vai impedir, por exemplo, que tu chegue à noite e coma uma barra de chocolate. Ou queira pedir um hambúrguer, né, que tu vai pedir, que vai ser muito mais gorduroso. Exatamente. Quando a gente fala de contexto, né, a gente fala realmente disso, como a Gabi falou. Não é porque é um alimento que a sociedade denominou ele como não saudável que ele não é saudável. A questão do contexto é sempre ver o que daqui a pouco aquele alimento vai amenizar no dia daquela pessoa, né? Então, se a gente trazer um chocolate, que seja um chocolate ao leite, né? Não precisa ser meio amargo ou tantos por cento cacau. Mas se aquele chocolate, aquele pedacinho de chocolate pós-almoço ou pós-jantar vai amenizar aquela pessoa daqui a pouco de pedir um sorvete no meio da tarde, né? De sair um pouco da rotina dela, então isso é saudável, né? Então é isso que a gente fala em relação a contexto e tudo mais. Deixa eu pegar. Bom, a gente começou então, picou aqui. Isso, picamos o tomate. Agora eu vou pegar a alface, vou botar ela aqui pra... Perfeito. E vou picar ela com a mãozinha mesmo, vou dar uma cortadinha nela. E essa saladinha é boa de ter assim sempre? Perfeito, Sempre. A gente trouxe 2 tipos de alface, eu acho que isso também é legal. Isso. Pra quem não gosta muito de alface, né, a alface americana é uma ótima solução, assim. Ela é essa alface que é mais crocante, então ela traz mais esse paladar, creque-creque, assim, que às vezes a gente sente textura, falta, né? E a gente também trouxe um pouquinho de alface crespa. Entendi, então vai ser um mix mesmo Isso, um mix. A gente tem aqui a alface crespa. Não esquece de deixar um pouquinho de alface da americana. crespa da americana pro resto Tá, também. então a gente picou aqui bem o alface, ó, bem picadinho. Vou adicionar esse tomate aqui que eu piquei. Vou adicionar aqui. O tomatinho, assim, pequenininho, ele é bom porque ele dá essa suculência também, né? Também. Às vezes é importante a gente pensar não só no sabor, mas também nas texturas. Tem muita gente que não consegue comer alguns alimentos por causa da textura. Sim. Então, por exemplo, vai fazer um saladão, faz uma salada seca, faz uma salada tudo com a mesma textura. Nem dá vontade, ou até também não é bonita, assim, já não tem exatamente. Já não gosta, e se também tá... Eu vou mais pegar agora os repolhos, repolho roxo. O repolho com iogurte é uma combinação muito boa, assim. Quem nunca provou, vale a pena, assim. Mesmo às vezes boa. só uma saladinha de repolho com iogurte já fica super bom. Iogurte integral natural. Aquele iogurte 2 ingredientes, sabe? Sim. Quanto menos ingredientes tiver no rótulo ali, melhor é o iogurte, né? A qualidade. Então, Melhor a é gente o sempre- produto, né? De qualquer, não só do iogurte, mas a gente sempre sabe que a quantidade de ingredientes, quanto maior a lista de ingredientes, a gente sabe, né, que aquele alimento ele não é tão legal assim. Para se ter uma alimentação nutritiva, vou repetir só porque caso tenha dado para se ter essa alimentação nutritiva, o ideal é sempre fugir assim muito do industrializado. Isso. A gente fala muito de comida de verdade, né? E é a prova, inclusive por isso que a gente quis trazer o hambúrguer, que não é porque é um hambúrguer, mas sim por ser um alimento caseiro, né? Que a gente vai fazer em casa, assim. Então, quanto mais a gente fugir de alimento industrializado, melhor, assim. Até tem uma pesquisa bem legal que eles mostraram que um hambúrguer, quando tu pede, né, que vem de algum restaurante, o mesmo hambúrguer feito em casa chega a ter 500 calorias a menos. O mesmo hambúrguer, sabe? É muita diferença. Então é muita diferença para um processo não só de emagrecimento, mas para a saúde mesmo, né? Às vezes a gente sabe que eles usam muito óleo, muitos condimentos, assim, que não precisaria usar em casa. Então, comida de verdade é sempre o nosso É o principal melhor caminho. objetivo.
Eu adicionei, então, alface, tomate, repolho roxo, repolho verde e agora eu vou adicionar cenoura ralada. Tá? Coloca tudo numa tigelinha. Numa tigela. Mais profunda. Vocês vão ver que vai ficar uma porção bem generosa. Então, E é até legal de pensar que esses saladões, agora que tá muito calor, é uma ótima opção para tanto almoço quanto janta, assim. Às vezes o pessoal não tá querendo comer muito comida de prato, assim, arroz, feijão, carne, por causa do calor. Não então apetece. um saladão desses, tu acrescenta uma proteína, pode ser um ovo cozido, pode ser um frango, um próprio hambúrguer, já fica uma baita de uma refeição e dá essa leveza que a gente tá buscando, né? agora eu vou dar uma misturadinha aqui e vou finalizar com o molho. Então, eu vou Tá fazer lindo, um né? molhozinho. Bem colorido. Vou fazer um molhozinho pra gente finalizar essa salada, que vai ficar uma delícia. Mas o ideal é sempre assim, às vezes as pessoas se baseiam muito em dietas, digamos assim, que vêm na internet. Isso também é preocupante, o ideal é a pessoa realmente ter um acompanhamento. O que vocês pensam sobre isso, assim? Ah, eu acho que sim, né? Eu sempre o acompanhamento, porque normalmente essas dietas de internet, assim, elas vão ir muito mais para esse lado da restrição. Então a gente escuta barbaridades, por exemplo, não pode comer muito legume, não pode comer muita fruta. E às vezes as pessoas acabam se privando de comer o que precisa ser consumido por medo do que vem na internet. Exatamente. Assim, então. E muito provável que aquilo que aquela pessoa tá mostrando ali na internet foi algo feito pra ela, então pro gosto dela, né, pra vida dela, pra rotina dela. Porque a gente sabe que todas as pessoas têm rotinas diferentes, né? Questões, vamos supor, uma pessoa que é só casada, ela e o marido, é diferente de uma pessoa que tem um filho, né? Que tem mais de um filho, que tem outros afazeres. Então a gente sabe que às vezes o que aquela pessoa expõe, né, é pra ela, né? Sim. Então por isso que é muito importante a questão da individualidade. Bom, gente, então finalizei aqui. Maravilhoso. E eu vou preparar o molho agora, tá? Pra gente complementar a salada. Então, o molhozinho, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de creme de ricota. Quanto tá? assim coloca mais ou menos? Creme de ricota, eu vou usar uma colher de sopa, tá? Então, pro creme de ricota, eu vou usar 2 colheres de sopa generosas, tá? 2 colheres de sopa, ó, bem generosas. Ok. Pro iogurte, o iogurte geralmente a gente tá usando de copinho, tá? Que vem em 170 ml. Eu vou usar. Aqui tá todo, Gabi? Tá todo. Tá, eu vou usar todo, tá? Então eu vou usar um copinho de iogurte natural. Até porque a gente fez uma salada bem farta. Bem, então, exatamente. se a pessoa faz menos quantidade, de repente vai dando uma Exato, ela pode reduzida, né? isso, ir experimentando, né? Tem gente que gosta mais do azedinho, então vai usar um pouquinho mais de iogurte natural. Tem gente que não gosta tanto, então usa um pouquinho menos e adiciona um pouquinho mais de creme de ricota. E uma coisa, quando a gente pensa em seguir uma alimentação, né, ter esse comportamento sempre assim, é a gente entender o que a gente gosta. Então tem gente que gosta mais de uma salada com mais molho, tem gente que gosta de salada mais seca, assim. exato. Então buscar esse equilíbrio daquilo que eu gosto é muito importante, né? Eu gosto muito desse iogurte mais azedinho Mais e do azedinho, molinho, assim. é. Então as minhas saladas sempre tem muito molho. Então aqui tá o creme de ricota e o iogurte natural. Eu vou utilizar agora suco de meio limão. Ah, ali tem o coisinha pra espremer, Tem. se quiser. aham. Meio limão. Meio limão. Tá? E aí, claro, isso aqui também vai muito de gosto, né? Então a quantidade do suquinho de limão que a pessoa preferir. Então aqui eu vou espremer meio limão. Que aí, claro, o limão, ele ajuda bastante nesse gostinho, ele dá um tempero legal também, né? Eu adoro. Eu gosto bastante de temperar com limão também. Então, um suquinho de meio limão. Aqui. E salzinho. Sal a gosto também. Claro, se a pessoa quiser adicionar algum outro tempero, fica à vontade, tá? O salzinho a gosto. Claro, a pessoa também vai experimentando conforme ela acha. Porque na salada, na verdade, não tem nenhum tempero, né? Só Não, os ingredientes mesmo. exato. Então agora eu misturo. Tá, vou misturar tudo. E sobre o sal, assim, é sempre interessante as pessoas darem uma controlada também, não exagerar na quantidade, assim. O pessoal acaba exagerando muito, principalmente pelo consumo desses ultraprocessados e industrializados, assim, que aí vem uma quantidade muito grande de sódio, né? Então, se a gente for fazer na comida de verdade, assim, né, nos ingredientes, é sempre bom a gente entender que se a gente usar muito tempero, às vezes o sal é realmente só pra aflorar aquele sabor, assim.
Não necessariamente tu vai temperar a comida só com o sal, Sim. né? Então, quanto mais temperos tu usar Esses diferentes... temperos naturais, hoje tem em muitos lugares, né? A gente, assim, hoje eu tô até achando pouco esses que a gente trouxe, porque eu tô acostumada a usar curry, açafrão, páprica defumada, páprica doce, Depois que a gente acostuma, né? É uma maravilha. É um caminho muito sem bom, volta. é uma E aí o delícia. sal, ele vem só como pra acentuar o sabor, assim mesmo. Não é algo que vai temperar a comida. É que a gente, querendo ou não, a gente vem com um consumo muito alto desses temperos industrializados mesmo, né? Que, claro, o paladar também é uma coisa que o paladar, ele é adaptável, né? Então isso é muito importante. Às vezes a gente acha, mas eu não gosto. Mas a gente tem formas de ir tentando ir incluindo aqueles alimentos, né? A forma de temperar. Bom, gente, então eu finalizei aqui o molhinho, tá? E agora eu vou adicionar esse molho na salada, tá? Bom, a gente deixou ele bem mais, né? Com um pouquinho mais de acidez. Coloca tudo. Coloca tudo e agora a gente mistura. Tá dando vontade já, Não, né? fica muito gostoso. E isso é um prato, então, como vocês estavam falando, se eu fizer pro almoço e sobrar pra de noite, tranquilo. Tranquilo. Esse molhinho, tá? Que como a gente fez com iogurte natural, deixando em torno mais ou menos de 3 dias na geladeira, ele dura fácil. Bastante tempo até. Sim. E às vezes Pra até fazer mais quantidade, né? se for comer só uma pessoa, uma refeição, ou for menos, dá pra deixar o molhinho à parte e botar no prato Também, mesmo. se E não aí for a de gente agrado de todo mundo da casa, né? É uma opção. conserva mais também a salada. Interessante. E o que vocês indicam, assim, para facilitar a rotina das pessoas, né? Fazer, por exemplo, tirar um dia da semana para preparar várias coisas, assim, mais quantidade, vai congelando. Porque esse é um desafio, às vezes, dessa alimentação. Eu acho que a mais primeira correta. coisa é entender o que funciona, né? Então, assim, eu tenho pacientes que funciona elas fazerem marmita para a semana inteira e tem pacientes que não gostam de comer comida congelada, enfim. Então, a gente sempre vai pela praticidade, né? Mas, por exemplo, o hambúrguer, a carne moída, tu ter ela na geladeira mesmo, em porções de hambúrguer, é super prático. Os legumes, já chegar em casa quando comprou, já deixar tudo picadinho, porque isso facilita no dia a dia e faz com que a gente consiga comer uma comida boa e gostosa ali sem precisar realmente de muito trabalho, assim, né? Se a gente já tem isso partido, picado, e assim, eu sou muito da praticidade. Nas nossas feiras aqui em Pelotas, a gente tem os produtos já picados, né? Então, assim, compra na bandejinha tem já. vários locais que já Exatamente. vêm as porções picadas e eu sempre recomendo isso. Assim, se tem essa dificuldade, se é isso que está te impedindo de fazer, por exemplo, uma salada, então já compra picado, já vamos pela praticidade, né? Exatamente. Às vezes as pessoas dizem, mas é só picar. Sim, mas como eu já falei, a gente não sabe o contexto daquela pessoa, né? A rotina dela. Então, assim, quanto mais fácil for, quanto mais prático for, melhor, né? Como a Gabi falou, chegou em casa, higieniza já as folhas de alface, de rúcula, o que for. Eu sempre oriento. Outra coisa que é muito interessante, a Gabi também faz isso, quando a gente tem os produtos mais prontos, os alimentos mais prontos, assim, já picados, higienizados, pote de vidro na geladeira, pra gente visualizar. Porque geralmente quando a gente põe num pote onde a gente não consegue enxergar, a gente até esquece. Esquece que tá ali. Deixa ali fechadinho, né? Então quando é de vidro, tu consegue visualizar e aquilo é melhor pro teu consumo também. Então é uma dica legal. Vocês acham que te deixa na geladeira ou tá tranquilo, já que é pouco tempo, assim? Eu acho que tá tranquilo, né, Gabi? Acho que dá tranquilo. que eu só vou tirar pra cá pra gente conseguir. Vamos começar agora, então. A saladinha tá ok. Tá ok, a gente reserva ela e agora a gente Agora vai é contigo. começar. Agora a gente vai colocar. Acho que ela vai precisar. A primeira Graças, coisa né? que eu vou fazer é temperar a carne. Ah, perfeito. Isso é uma coisa que muita gente acaba, não sei se errando é a palavra, mas a gente acaba pecando, assim, que é a falta de tempero nos alimentos, né? Então, assim, o frango é sempre um frango muito branco, a carne moída é uma carne que não tem tempero, então é muito provável que não vai ficar tão gostoso, né? Aqui a gente enche de tempero. Eu vou pegar só É que uma as pessoas colher. entram, como as pessoas têm muita questão da dieta, do saudável, do não saudável, as pessoas acham que é tudo sem gosto, né? Que é tudo sem graça. E não, na verdade, não. Eu gosto muito de usar pimenta preta, pra mim é o... Olha, bastante assim. Sim, mas vocês vão ver que não vai ficar, tá? Não vai ficar tão... Um salzinho só pra dar um gostinho. E eu já vou aproveitar que a gente vai usar a páprica defumada no molho e vou usar, tá? Se fosse
na minha casa, assim, pra mim, eu teria colocado mais outros temperos, tá? Então é muito de gosto, assim. É só pra gente não fazer muita coisa. O que é esse aí? Esse alho, Alho. tá? Então é esse Granuladinho, alho. assim. Já vem desidratado, que aí também facilita, né? Às vezes. Tem alguns que são vendidos que é alho com um molhinho, assim, aquilo tem muito sal, como é que é? Tem, geralmente ele tem mais, ele tem mais condimento para conservar, né? Então, por questões de conservação, eles acabam incluindo outros ingredientes para ter uma durabilidade maior. Então é melhor comprar. É melhor comprar sempre in natura. Uma coisa que eu faço muito também em casa, bom, fiz a feira da semana, eu pego cebola e alho, já trituro, aqueles, sabe, aqueles bem baratinhos que a gente compra? Coloco um pouquinho de azeite, então põe num potinho de vidro, coloco um pouco de azeite e deixo ali. Ele me dura a semana toda, tranquilamente. Só assim. E aí, conforme tu vai fazendo o almoço, jantar, as refeições, tu vai tirando dali que já tá tudo picadinho. Eu vou deixar ele reservadinho aqui, temperadinho, pra gente fazer o molho. Tá. Esse aqui tu vai precisar? Vou precisar desse. Então, o molhinho, ele é maionese. Então, a gente vai colocar maionese normal já. Normalzinho. Maionese clássica, tá? A gente também tem coisas que a gente não precisa se preocupar muito, assim, porque é um detalhe, né? Então... Até porque a gente vai fazer mais quantidade, mas vai pouco, vai né, pouquinho, E também não seria isso que prejudicaria o alimento, assim, né? Até a gente é muito dessa teoria, assim, de que se for para facilitar e se for, por exemplo, às vezes, para que tu consiga consumir o alimento, vale a pena, tá? Vou botar um pouquinho de ketchup, eu não vou botar todo ainda pra gente ir dosando, assim, como é que ele vai ficar. Ele é um molho rosé, né? Se a gente for pensar, é aquela mistura do trio ali, só que a gente vai temperar um pouquinho mais. A gente mistura pra ele ficar mais... Acho que eu vou botar um pouquinho mais de ketchup pra ele ficar mais rosadinho. A ideia é que ele seja um molho mais rosadinho mesmo. Que lembre bem aquele molhozinho do Big Mac, assim, que dá um gostinho. E assim, em tudo que é dieta, assim, dá pra ter alguns dias de comer essas coisas, assim, tipo, eu vou realmente comer um Big Mac mesmo. É que a gente acaba trabalhando muito, né, questões de vontade realmente, né? Então, uma vontade genuína que a pessoa consiga identificar. A gente não gosta de trabalhar, sábado é o dia que tu vai comer tal. Exato. A gente não gosta de utilizar. Daqui a pouco no sábado não tá afim, né? Exatamente. E aí tu te condiciona a comer. É tu respeitar essa vontade, né? Então, se eu identifiquei que hoje é uma segunda-feira e eu tô afim, vou sair com uma amiga, ou tô em casa, quero pedir um hambúrguer, uma pizza, o que for, tá tudo bem. Então é realmente tu conseguir entender e identificar realmente essa vontade, né? Que não é algo imposto em relação àquele dia ou àquele alimento. Mas uma coisa que eu percebo muito, e até é uma coisa que eu percebi assim, né? E que eu trago isso muito, é assim... Muitas vezes é difícil a gente comer de maneira nutritiva porque a gente fica preso naquela ideia de, por exemplo, um frango e uma batata doce, uma coisa sem graça, sabe? Então, lá em casa mesmo eu tenho muito costume de ter os hambúrgueres sempre assim. E esses dias eu até contei que para umas pacientes minhas que eu tenho os hambúrgueres e num dia específico, esse que estava chovendo bastante, eu ia ir no super, depois de atender, comprar as coisas para fazer o hambúrguer. E tava chovendo muito, eu pensei, quer saber, eu não vou sair e pedir um hambúrguer. E assim, teria sido muito melhor o meu, porque era muito mais gostoso, muito mais saboroso. Então, às vezes, a gente se condiciona a comer essas coisas, né? Só porque a gente acha que a gente não vai conseguir fazer algo tão gostoso assim. Exatamente. Então, precisa ser prazeroso, né? Agora eu vou... Ai, desculpa. Depois de misturar aqui, eu vou cortar um picles, tá? Eu vou cortar ele bem pequenininho, porque a ideia é que ele seja bem assim, ele vai estar presente, mas em uma quantidade bem Isso vai ser pra botar no molinho. No molho também. Ele vai no molho mesmo. Ah, tá, então, pequenininho eu vou mesmo. cortar pequenininho mesmo, assim, pra que a gente, claro,
né? Aí a gente vai vendo a quantidade. Tá. E essa receita que a gente tá fazendo hoje, quem gosta de praticidade, é uma receita, tá? Onde a gente usa um wrap, então a gente vai usar esse wrap aqui e a gente vai colocar a carne moída nele, vocês vão ver. E a gente pode congelar. Então a gente pode deixar vários, né, congelados, Já né? até com a carne. Com a carne deixar prontinha. prontinho. Exatamente. A gente só vai tirar dali e para descongelar é direto na frigideira. Então não tem segredo, assim, não tem erro. Então é algo muito interessante também de a gente ter mais ou menos já encaminhado em casa, que também é algo que facilita a bastante. rotina. Ah, legal. Então aqui eu coloquei, eu acho até que eu vou cortar mais um. Eu Mais acho um que pouquinho. ficou pouquinho. Vou cortar mais um aqui. E aí também a gente pode colocar um pouquinho, mais ou menos, né? Também depende do gosto, assim, se a gente gostar ou não, a gente bota. Agora eu acho que ficou bom. E quem não gosta de algum ingrediente pode substituir Pode, ou não exatamente, colocar tranquilo, simplesmente, né? Vou colocar um pouquinho de cebola, tá? Sem crua mesmo. Cebola crua mesmo, tá? Eu não vou colocar muito, até pra não vou colocar essa quantidade toda, mas também a gente vai dosando, tá? O que é a ideia aqui, tanto do picles quanto da cebola? O crocante, né? Então a gente vai ter esse crocantezinho aqui e acho que vai remeter bastante àquele tradicional que a gente conhece. Quem não gosta também tanto do ácido da cebola, pode colocar um pouquinho na água quente, que nem a gente faz, né? Deixa um pouquinho na água quente, depois põe, pode ou não colocar água mais gelada, com gelo, pra tirar um pouquinho da acidez também. Isso também vai muito de gosto pra gosto. E também quem quiser, não é a receita, mas quem quiser também a cebola roxa. É uma Também. cebola mais neutra, assim. Então também é uma coisa legal da gente usar, caso não queira. Tá. Aí O molinho tá pronto. Agora eu vou temperar, Tá. Então nesse molinho ele tem esse tempero específico que é a páprica defumada. Tá. Vou colocar um pouquinho aqui. Uma colherinha. Uma colherinha de pequenininha. sopa. E aí aqui também vai muito do gosto, né? Ele fica bem... E esse é um molho também que dá pra colocar na salada. Sim, né? Então é uma opção Vou colocar também só diferente. só uma pitadinha de sal, só pra aquilo que a gente tava falando de levantar Tempero o já. tempero, tá? Porque o Só picles um também já dá bastante sabor no molho, né? Perfeito. Aqui já deu. Aqui já deu. Então, A gente reserva ele, que eu ponho aqui. o que a gente vai fazer agora, então? A gente vai montar, né? Certo. Então, a gente vai... Eu vou só tirar aqui para que o Felipe consiga chegar pertinho pra gente mostrar. Acho que assim melhora, né? Então, vamos Quer lá. me dar essa tábua pra eu higienizar? Só Então, pra vamos gente fazer dar uma pausinha aí só para organizar. Então. A gente deu uma organizada aqui. Deixamos só o que ainda precisamos usar, né? Vamos lá então, Gabi. Tá, agora vem a parte prática da coisa, tá? A gente vai pegar o wrap e a gente vai colocar a carne direto. Então, ao invés de a gente fazer um hambúrguer separado, a gente vai colocar a carne moída direto, tá? Achei que primeiro preparava a carne. Não, a gente faz assim, porque aí a gente coloca agora na frigideira, a gente coloca direto o E ele wrap. cozinha bem rapidinho. E é assim mesmo que eu tava falando pra vocês, que a gente congela ele assim. Então a gente pode pegar, sabe, esses saquinhos plásticos, colocar, filme, né? exato, um E já tem filme, na papel geladeira. filme, e já coloca ali no congelador e deixa ele prontinho assim, que depois ele só vai direto pra frigideira, ele descongela na própria frigideira. E aí depois disso complementa, colocando alface, tomate, molhinhos, o que preferir. Tem gente até que gosta mais do tempero direto aqui, tá? Eu prefiro temperar ele já assim, mas se quiser também já aqui na hora botar, então a gente vai fazer isso. Aí eu vou ligar. Então aqui a gente vai, a gordura que a gente escolheu pra colocar na frigideira é a manteiga, tá? E aí vem um segredo, isso eu aprendi com a minha mãe. Quanto mais quente tiver, menos gordura tu precisa utilizar. Então tem gente às vezes que acha que precisa de colocar muito óleo para fazer um alimento, né? Ou muito azeite, não. Tu deixa, o segredo é esquentar bem a panela. E assim, às vezes, dependendo do alimento, a gente sequer precisa colocar a gordura, né? Dependendo do que for. Então assim, ó, é um dedinho de manteiga mesmo, ó. Tá. Vou colocar só um pouquinho mais para ver se não vai correr o risco de grudar, né? Mas aqui a gente deixa ela ficar bem... Se quiser. Opa. Acontece. Não, tava tudo muito certo. Tudo muito bem. Alguma Eu tava coisa me sempre dá. Então a
gente... Tu queres ir fazendo Eu os vou outros ir fazendo exercícios? mais. Tá. Porque, né, todos Exato, precisamos experimentar. Então a gente vai colocar assim e coloca direto aqui na frigideira, ó, assim. Desculpa. Tá? Tá, bota de Muito cabeça simples, pra baixo. De cabeça pra baixo e a gente aguarda. Tá. Vou deixar aqui pra gente colocar nos outros. E esse lado do wrap, ele não precisa... Isso, aí depois, se a gente quiser, a gente vira, depois a gente vai fazer... A gente vai virar porque a gente vai colocar a mussarela, Ah, tá. que tá na geladeira. Que tá na geladeira. Ah. É verdade, a gente esqueceu desse detalhe da Não, mas mussarela. agora a gente recupera. Agora a gente... E só pra eu entender, vai ser tudo em cima desse ou ele é fechadinho também? Ele é fechadinho, ele fica tipo fechadinho, assim, tipo Então precisa um taco, assim. dois... Ah, tá. Não, Não, é é só com ele mesmo. Ah, é isso. só ele um- com ele mesmo. Isso. Ah, entendi. Eu vou pegar ali o queijinho enquanto Tá. a gente... Bom, isso aqui demora um tempinho, né? Demora um tempinho enquanto a gente prepara esses outros. E aí é isso, ó, a gente vai deixar ele assim, que nem tu falou, pega um filme, coloca, vai Deixa tudo. exato, e deixa na geladeira. Bem prático. Bem prático. E que outro... Ah, eu não gosto de carne moída. Tem alguma outra coisa que dá pra substituir, assim, que fique bem interessante? Uma coisa que dá pra fazer é o frango, né? Tem muita gente que passa o frango nesse triturador, assim, e faz como se fosse uma carne moída de frango. Exato. sim. E até a gente tem no mercado carne moída de frango também. Aqueles, sabe? Aqueles, como é que chama? Os que são que nem aqueles guisados, Tipo umas sabe? bisnagas, Isso, assim, tipo né? umas A gente tem Ah, também tá. com ingrediente apenas frango, que isso é uma coisa importante também. Sempre que a gente vai comprar produtos, por exemplo, hoje no mercado a gente tem também frango desfiado pronto, né? Frango em cubos prontos. Sempre interessante a gente dar uma olhadinha nos ingredientes, ver se tem muito condimento, né? O que sim. tem de Às temperos. vezes é melhor comprar sem nada de tempero e fazer em E casa. fazer né? em casa. O temperinho. Aí, claro, que a gente entra muito na questão da praticidade, né? O que Sim. é melhor pra cada um. E a gente tem essa ideia de variar também, né? Porque Exato. aqui o nosso povo gaúcho, a gente consome muito carne vermelha, né? Aham. Então, até quanto mais a gente conseguir dar essa variada, Dá uma melhor. A segurada, ideia não é é. se consumir sempre, todos os dias, a carne vermelha, né? Então, se tiver um frango, um peixinho, também é uma boa, É interessante. é uma boa gente. opção, assim. Aham. Tô esperando pra ver se Como já é que tá. sabe que dá? Pois é, a gente vai dar uma olhadinha Dá nele, uma assim, espiada. olhadinha, mas exato. eu acho que ainda não deu, É. ó. Ah, Quase Já aqui. cozinha mais um Aham. pouquinho. A gente vai deixar mais um pouquinho. Uma coisa que facilita também, às vezes, o cozimento é uma tampa, né? Que a gente não tem, no caso. Mas ela acelera um pouquinho a questão Sim. do cozimento também. Por isso vocês, inclusive, fazem um podcast sobre rotinas e alimentação nutritiva. A gente tem um podcast que se chama Gostosas Hablam, mas que é um produto de uma marca que a gente criou, que é o Quebrando Padrão. Então, justamente por a gente nós sermos nutricionistas, que a gente vai contra essa maré assim de dieta e de restrição, a gente lançou o Quebrando Padrão para falar sobre isso, assim. E aí o Gostosas Hablam é o nosso podcast. Já tem vários episódios em que a gente Exato. fala sobre tudo, assim, nem é só sobre alimentação, é sobre Exato, tudo. a gente fala sobre tudo porque, querendo ou Eu já não, vou a virar alimentação, aqui, ela... Só um pouquinho, mas ele ainda precisa cozinhar mais ali, ó. Tá. A alimentação, ela é uma, que nem eu digo, ela é uma perna dentro do que acontece em tudo na nossa vida, né? Então, são vários segmentos que a gente precisa, às vezes, discutir que vão influenciar dentro da nossa alimentação. Então, isso é uma coisa que a gente traz muito no podcast. Então, é bem legal, assim, a gente traz questões nossas do consultório, né? Da nossa vida. Tipo, Então, coisas que vocês presenciam. Exatamente, coisas que a gente sentiu na pele, né? Então, coisas que aconteceram conosco que, às vezes, até mesmo, tanto a Gabi quanto eu, né, Gabi, eu falo, mas a gente tomou esse rumo da nutrição, né, pra nutrição mais comportamental, essa nutrição mais gentil, por a gente ver que não funcionava, aquela nutrição mais tradicional não funcionava com a gente, e a gente foi começando a ver dentro do consultório que também não funcionava né, com os pacientes, que não tinha aquela adesão tão grande. Então, a gente fala bastante disso no podcast. Agora eu vou colocar o queijinho em E cima. é bem legal. Assistam. Acho que a gente vai ter que dar um pause nesse queijo. Não, mostra assim, ó. Nossa, Deu uma mas é que gru... ele tá É que eu acho que ele, como ficou um tempo fora da na geladeira, geladeira, ele grudou. ele grudou. Ai. Mas tá tudo certo. Bom, a sorte é que a gente pode botar ele É, assim, em né? pedacinhos. Então a gente vai fazer isso.
É vida real, né? Bota- É o que coloca acontece na um realidade. Um queijinho em cima da carne. Da carne. Tem uma exato. coisa até aqui, eu gosto particularmente de quando a carne ela não tá bem, assim, porque ela fica mais suculenta. Então, claro, cada um vai fazer de um jeito, assim, como preferir, mas é uma estratégia boa a gente usar quando não tá muito... Deixar um pouquinho vermelhinha. Deixar um pouquinho vermelhinha para que ela fique mais suculenta, assim. Tá? Eu gosto já torrado. A outra eu Torrado. torro pra A ti, então outra esse eu aqui vai gosto ser o meu. torrado. Esse aqui fica... Aqui, a gente tem uma estratégia que eu gosto muito de usar, que tem um coisinho que a gente pode pegar água, um copinho ali, que aí é um jeito bom da gente fazer. Como a gente não tem tampa, mas não tem problema, a gente pega, coloca um pouquinho de água só um pouquinho. E aí a gente faz assim, ó, a gente... E aí ele vai levantar um vaporzinho e a gente tampa assim pro queijo derreter. Ah, Eu sempre faço isso pra gente conseguir derreter um pouquinho esse queijo. ó, uma dica. E não tem problema a água no wrap, né? Não, é só um pouquinho, é só pra justamente fazer esse... E até esse mesmo a vaporzinho. carne vai Ela ficando vai... mais também. Claro, você tem uma tampa é melhor, né? A gente tá aqui Sim. no improviso. Mas até em casa Mas é mesmo, eu interessante a sempre gente mostrar o improviso É, também, a gente né? vai- E às vezes é necessário, às É. vezes no dia a dia. Tem pessoas que às vezes até preferem fazer umas coisas mais práticas do que, né, ir ali, às vezes usar uma panela diferente, alguma coisa que tenha tampa e tudo mais. E Então- outra coisa, assim, falando, né, sobre coisas do dia a dia, né, das dificuldades normais. Quanto à bebida alcoólica, assim, eu adoro um drink, adoro um vinho, uma cerveja. Como lidar com isso, assim? É de pessoa por pessoa também? Bom, a bebida alcoólica não adianta, né, gente? Não é algo interessante de nós termos na nossa rotina. Ela é uma droga, né? Então, assim como outras drogas, né? Então a gente tem que cuidar muito a questão de consumo, né? Porque as pessoas também acham assim, vou beber hoje e aí amanhã a vida que segue. Sim, só que aquele álcool ele demora um tempo para sair do teu corpo, né? Sim. Então a gente tem que ter muito em relação ao contexto, né? O porquê que eu tô bebendo, questões de quantidade, né? O quanto aquilo tá sendo algo saudável na minha vida ou não, o quanto tá me prejudicando. Questões de melhor bebida, eu sempre falo, né? Claro que a gente tem que ver questões de gosto, mas é o que a gente bebe menos, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa questão de quantidade. Claro, agora no verão as pessoas gostam muito, às vezes, de uma cerveja. Querendo ou não, a gente acaba bebendo numa quantidade um pouco maior. E às vezes é a gente avaliar, né? Que frequência que eu tô fazendo esse consumo, eu preciso consumir ela tantos dias na semana? Será que eu não posso deixar para um dia? Será que eu não posso espaçar um pouco mais? Ou 2 vezes no mês? E no caso, uma cerveja sem álcool ajuda mesmo? Com certeza, ajuda. Ajuda bastante em relação, se a gente for pensar em relação a danos tanto do álcool quanto em calorias, ela é melhor. Porque o problema do álcool não é só a caloria, é o álcool em si, né? O álcool, Sim. Metabolizando no corpo, assim, então a gente... Tá. Uma coisa que é bem curioso de falar é esse wrap, assim como... Você, quando fazem panqueca, sempre a primeira fica meio esculhambada e aí os outros eles ficam melhor. É muito engraçado. Aqui ele já tá bem mais. Tá. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o molhinho, tá? Que é esse molhinho que a gente preparou. Deixa eu cortar o tomate. Não, esse não vai. Não, não vai? Só vai alface? Só vai alface. A não ser que queiram colocar, mas no tradicional é só. E aí aqui a gente bota... Eu prefiro para essa receita que a gente use a alface americana. Tá? Eu acho que ela é bem mais crocante. Assim. Então ela fica assim, ó. Ele fica um wrapzinho, ó. Tá? Esse tá pronto. Esse tá pronto. Esse é do HP. Esse é o meu, que a carne tá mais... Aí agora é só repetir esse processo. Aí é só repetir. Dá pra gente ir fazendo vários, né? E assim, também tem uma coisa interessante. Aquele ali é bem meu, porque eu gosto da massa mais molinha, tá? Tem gente que gosta da massa mais crocante, tá? É de vocês. Então, assim, aí a gente deixa mais tempo, tá? E aí volta muito para aquilo que eu tava dizendo lá do início da questão da textura, né? Eu tenho pavor desses wraps bem queimados e bem duros, assim. Eu não gosto de comer assim. Então, por isso que aquele ali ficou mais molezinho. Mas se tu gosta, é só deixar mais tempo, tá? Bom, então agora a gente vai dar uma... continuar os processos. E aí, depois,
volta para aquela hora de dizer como é que ficou, né? Aquela hora que a gente vai realmente tirar a prova. Então, vamos lá. Curioso para saber como ficaram esses nossos pratos, o wrap e também a salada? Eu tô super ansiosa para experimentar, mas antes aquela pausa para lembrar vocês dos nossos deliciosos produtos de Italiane. Vocês já experimentaram os produtos dessa linha? A gente tem a linha colonial, saborosíssima, de fácil e rápido preparo. Separei hoje para mostrar para vocês aqui, ó, capelete de frango e nhoque. Eu sou suspeita para falar porque na minha casa sempre tem e eu amo. Se vocês nunca experimentaram, fica a dica de Italiane, vocês encontram em todos os mercados, supermercados, atacados, macroatacados, pequenos mercadinhos, então tem por tudo. Aproveitem para conhecer que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos experimentar então? Quero saber se vocês mandaram bem nessa receita, super nutritiva, linda. Vou começar pela saladinha. Sim, eu também. Também tá perfeito. Delícia. Muito Bem bom. crocante. Bem crocante. Muito bom. Dá pra sentir bem o iogurte, assim, né? E o limãozinho também, ele dá... Vamos pro wrap? Vamos. Agora é aquele momento que a gente talvez faça uma sujeirinha. Exato. Vou apoiar aqui. Mas... delícia. Tá muito Ele é bom. um gosto bem característico, né? Incrível, gente, como o molho ficou semelhante. Ficou muito bom, né? Ficou muito parecido o sabor. E até é uma questão de intensidade, aí, colocar mais molho, menos molho, né? A gente vai... Nossa, muito bom. Adorei. A gente vai continuar comendo, meninas, mas antes, vamos nos despedir da galera, né? Foi incrível a nossa conversa. Importante, né? O pessoal saber que é possível se alimentar bem, Essa é a ideia. de forma nutritiva, mas ainda tendo, né, os produtos, os alimentos que gostam de comer no Exato, dia a dia. saboroso, né? Saboroso. Prazeroso. Então, se vocês quiserem aproveitar, darem as suas redes sociais para o pessoal que quiser conhecer mais, fica um espaço para vocês agora. Queria agradecer o convite, né? É um prazer sempre a gente estar aqui falando, agradecer demais. Eu sou a nutricionista Gabriela Cunha, meu Instagram é Nuti Gabriela Cunha. E a gente tem também o Instagram do Quebrando o Padrão, _, que também é o nosso Instagram juntas, que Exato. a gente faz bastante coisa por lá também. Exato, eu também queria agradecer, foi um prazer. Imagina, eu que agradeço. É sempre muito legal a gente ter esse espaço para a gente conseguir falar sobre o nosso método de trabalho, sobre essa nutrição realmente mais gentil. E o meu Instagram é NutriPamelaBartz. E o Quebrando Padrão, que a Gabi já falou. Então, gente, muito obrigada. Sigam as gurias, sigam também a gente, Sabores e Histórias _ no Instagram. E claro, a gente aqui no nosso canal, é importante vocês estarem ali seguindo a gente, curtindo, comentando o vídeo. Quero saber se vocês gostaram, então comentem aí o que vocês acharam e mandem para os amigos. Essa interação de vocês é muito importante pra gente. E tomara que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Façam, vale a pena. Até a próxima quarta-feira, gente. Tchauzinho. Beijo, tchau, tchau.